Isso aí. Grande Anthony. Anthony Pimenta. Bom dia. Grande Daniel Brumati. Bom dia, meu garoto. Grande Vivian. Grande Vivian. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia. Natália Carimã, bom dia. Vamos ver mais alguém que deve estar chegando aí. Guardar só mais um pouquinho para a gente começar. Enquanto a galera não chega, a propósito, hoje à noite... Nossa, a Natália até foi embora. Hoje à noite convido os senhores e a senhorita Vivian. Hoje vamos falar um pouquinho de probabilidade às 18 horas. Probabilidade, queria me inscrever. Poxa. Tem aula de química hoje à noite? Aqui da escola? Fala comigo. Não, eu faço por outro lugar também. Entendi. Vai ficar gravado, tá, Anthony? Mas legal, Vou ver, vou legal ver você. depois porque eu tomo uma surra meio de probabilidade. Entendi. Hoje eu vou falar especificamente de probabilidade usando o método binomial, binômio de Newton. Então estão convidados às 18 horas de Brasília. Natália, inclusive eu espero para você marcar as letras lá das questões, hein? Te espero lá, hein? Vivian, Tainara, Breno, Daniel. Acho que o nome de Breno lá inscrito, se eu não estou enganado. O Breno do Daniel, com certeza. Leva o surto de probabilidade também. Pois é, hoje a gente vai ver só o método binomial. Não, assim, nem todas as questões se resolvem com o método binomial. Então, eu vou falar sobre isso lá. Quais as questões que a gente olha assim e fala assim, caramba, dá para resolver pelo método binomial? Se der, eu acho um método muito simples e fácil de se resolver. Não tem erro. Então, se estiverem lá, será uma presença muito ilustre e bem-vinda, ok? Você gosta, Tainara, método binomial? Ah, você falou também, leva surra de probabilidade, é isso? Eu vou fazer o seguinte, assim que terminar a aula, não sei se pode, mas eu vou colocá-la no grupo. Uma imagenzinha que é um PDF, na verdade, mas que você clicando lá, você vai direto para o site, lá para a inscrição lá, ok? Aí eu coloco lá assim que a aula terminar. Mas vamos lá. Meus queridos, eu mandei no grupo há uma meia horinha atrás o material que nós vamos seguir e utilizar na aulinha de hoje. Para ver depois, precisa se inscrever.
Aí você me fez uma pergunta que eu não sei, Anthony. A gente está, essa semana, experimentando a plataforma. A plataforma ficou pronta, aliás, ela não está pronta 100%, né? A gente está testando todas as funcionalidades dela. Por exemplo, a aula de ontem, eu já editei, tá, o vídeo, só que eu não consigo subir esse vídeo para lá ainda. Então, daqui a pouco, inclusive, tem uma reunião com o pessoal lá da plataforma para eles me explicarem como eu faço para colocar esse vídeo lá para o pessoal acessar. Aí eles me respondendo, eu já sei responder essa pergunta sua aí, se precisa se inscrever. Não sei. Não sei te responder agora. Ok? Mas te aviso. Vou falar em química, Antônio. Amanhã, inclusive, meu irmão vai dar aula de química lá às 18, falando sobre oxirredução. Top, tá? Ali é organizado, hein? Ali é organizado com força. Mas vamos lá. No final, então, a gente comenta mais um pouquinho. Galera, então, no grupo lá da sala, eu mandei lá o nosso arquivinho. Eu vou abrir aqui para a gente comentar algumas coisas, rabiscar algumas coisas também, joia? Porque nossa aulinha de hoje tem como título seno e cosseno de um arco trigonométrico. Me diga se você está enxergando a projeção da apostila, por favor. Uhum. Beleza. Ok. Então, meus queridos, na nossa aula passada a gente viu a circunferência trigonométrica, o ciclo trigonométrico, que ele é dividido em 4 regiões, chamadas de quadrante. Cada quadrante tem 90 graus, mas que, na verdade, no ciclo trigonométrico, a unidade de medida é o radiano. A gente viu como converter de grau para radiano, de radiano para graus, ok? Vimos também que existe uma relação na circunferência entre medida de um arco e o comprimento de um arco. Comprimento é distância, calculada em quilômetro, metro, decímetro, milímetro, centímetro, ok? Mas que essa distância também está associada a uma medida de um arco, aí eu estou falando de ângulo, mas esse ângulo precisa estar em radiano, ok? E hoje a gente vai falar um pouquinho agora como determinar, a princípio, senos e cossenos de um arco trigonométrico. O que nós vamos falar para essa aula de hoje vai servir para outras aulas seguintes, porque a gente depois vai ver tangente, secante, cossecante e cotangente. Eu comecei com seno e cosseno, que são as duas relações trigonométricas principais. As outras 4, tangente, secante, cossecante e cotangente, são as 4 relações trigonométricas secundárias. Por que secundárias? Porque elas dependem dos senos e cossenos. Então a gente foca aqui no seno e cosseno primeiro, para depois focar nas demais. Por que apareceu? Ué. Vocês estão me vendo? Sim. Ué, aqui diz para mim que desconectou. Bom, então tá ok. Beleza, então. Então vamos lá. Vamos focar nos senos e cossenos. Então, meus queridos, isso aqui é literalmente uma receitinha de bolo, ok? Determinar, calcular senos e cossenos, na verdade, calcular qualquer relação trigonométrica segue sempre um mesmo padrão, uma mesma forma de calcular, beleza? Onde isso aqui é a pontinha do nosso iceberg. Nós vamos usar isso aqui até o último capítulo, que é o capítulo de funções trigonométricas. Então agora vai parecer muito teórico, mas a gente vai precisar desses cálculos lá nas nossas funções trigonométricas, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o que são arcos côngruos. A palavra côngruo vem de congruente, e congruente quer dizer igual. Só que o que eles têm de igual? Arcos côngruos, eles têm de igual suas propriedades trigonométricas. Então, por exemplo, 2 arcos côngruos, eles têm valores diferentes.
só que eles possuem as mesmas propriedades trigonométricas. O que é isso? O mesmo seno, mesmo cosseno, mesma tangente, mesmo secante, mesma cossecante, ok? Então, esse côngruo, que vem da palavra congruente e igual, são, na verdade, iguais propriedades trigonométricas. Então, quando que dois arcos são côngruos? Quando eles têm a mesma origem, e todos os arcos têm a mesma origem mesmo, que a gente viu que o ciclo trigonométrico, ele tem origem nesse cantinho aqui, nesse cantinho direito, é onde a gente tem o arco de 0 graus, medida de 0 graus, ok? E ele gira no sentido anti-horário ou sentido horário. Acho que alguém falou comigo aqui no chat. Deixa eu ver se procede. Ou não. Não. Beleza? Então, todos eles têm a mesma origem mesmo, certo? E a diferença entre eles é a quantidade de voltas que eles possuem. E aqui tem uma informação bem teórica, bem, assim, muito matemática, uma definição matemática mesmo, de como é que se expressa dois arcos côngruos, que seria o seguinte, ele diz o seguinte, ó, se você tiver um arco, um ângulo alfa, os arcos que são côngruos a alfa, eles são expressos dessa forma aqui, ó, nessa expressão, que é alfa mais K vezes 2π. Lembra que 2π equivale a uma volta completa em radianos, porque π é 180, 2π é 360. E esse K é um número inteiro, ou seja, os arcos côngruos, eles têm um valor inicial alfa, e a partir desse valor, eles vão aumentando um número inteiro de voltas completas. Seria mais ou menos isso aqui. Cadê? Deixa eu encontrar de novo como eu faço para escrever. Escrever, comentar, lápis. Está aqui, ó, lápis. Seria mais ou menos isso aqui, meus queridos. Vou fazer aqui um rabisco de o que deveria ser uma circunferência trigonométrica. Então, aqui os eixos cartesianos. Ixi, que horrível. E aí, suponha que aqui é a origem de todos os arcos. Aqui onde está o nosso 0 grau, 0 radiano. E aí, o que acontece é que vem um arquinho aqui e tem um valor qualquer, vamos botar aqui de 100 graus. 100 graus, lá no segundo quadrante. Quem são os arcos? Então, esse aqui seria o nosso alfa igual a 100 graus. Quem seriam os arcos côngruos a esse alfa? Seria esses 100 graus mais uma quantidade inteira de voltas completas, que se for em radiano, uma volta completa é 2π. Se for em graus, uma volta completa é 360 graus. Então, quem seriam os... Vou colocar primeiro em graus, tá? Quem seriam os arcos côngruos aos 100 graus? Bom, 100 graus mais uma volta completa de 360, eu teria, então, 460 graus. Então, o meu arco inicial mais uma volta de 360. Esse K é igual a 1. Se eu der duas voltas, então, primeiro, eu caminho 100 graus e depois, a partir desse alfa, eu dou mais duas voltas completas. Duas voltas dá 720. Só que mais o arco inicial dá 820. Então, 100, 460, 820 são todos arcos côngruos, porque eles têm um valor inicial, e é o mesmo valor, e a diferença entre eles é que eles vão aumentando voltas completas. Ok? Então, a partir disso aí, qual é a definição que a gente encontra? A gente encontra a seguinte definição. No ciclo trigonométrico, não importa quantas voltas você execute, ok? O que importa é onde você vai parar. Alguém me liga aqui, eu não sei do que se trata. Um segundinho. Pronto? Alô? Bom, pois não? Quem deseja? De quem?
Rapaz, acho que você ligou para o Alexandre errado. Provavelmente, eu não troquei nada disso, não. Não. Ok. Ah, pô, o cara trocou a carrapeta da torneira. Comigo não foi. Beleza, meus queridos? Então, essa é a ideia dos arcos côncavos. Qual é a diferença entre eles? A quantidade de voltas que eles executam. Mas todos têm que ter origem no mesmo ponto e têm que finalizar também no mesmo ponto. Se eles finalizarem no mesmo ponto, significa que eles param no mesmo lugar e eles possuem as mesmas propriedades trigonométricas uns dos outros. Beleza? Ok, meus queridos, até aqui? Sim ou não? Eu apago isso aqui tudo de uma vez. Poxa, vocês não falam comigo mais, né, bicho? Obrigado, tá? Pela grande moral que vocês estão me dando. Eu quero ouvir a voz de vocês. Ah, muito obrigado. Quero ouvi-los. Ouvir vocês. A propósito, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Não, acho que não. Deixa eu ver. Isabela. Isso aí. Ok? Bom, então, agora segue o seguinte. Primeira determinação positiva. Meus queridos, o que a gente vai ver aqui agora, na verdade, são pequenas etapas, onde essas etapas representam a sequência de etapas, sequência de operações que a gente deve fazer para determinar um seno e um cosseno. Ok? Então, a primeira coisa que vai acontecer é, ciclo trigonométrico tem esse nome, ciclo, porque ele pode girar, executar vários ciclos, ok? Infinitamente. Não tem limite. Isso faz com que você possa ter arcos de medida muito grande, ok? Então, se você se deparar com um arco de medida um pouquinho grande demais, a primeira coisa que você vai fazer é determinar o que a gente chama de primeira determinação positiva. Quer saber o seguinte, acabamos de ver que arcos côncavos, eles têm as extremidades nas mesmas posições. A diferença é o número de voltas que ele executa. E número de voltas para a gente pouco importa. Então, primeira determinação positiva é para quando você tem arcos muito grandes. Então, o que você faz? Pega o seu arco e divide por 360 graus. Ok? Quando você divide alguém por 360, você está determinando quantas voltas ele executa e, se sobrar um resto, significa que ele ainda continuou girando um pouquinho e vai parar em algum lugar. Esse local onde ele para é a chamada primeira determinação positiva, que não deixa de ser um arco côncavo. Por quê? A diferença entre os 110 graus e o 1910 graus é que 1910 graus deu 5 voltas a mais, mas os dois param na mesma posição. Então, 1910 é côngruo de 110. Só que esse 110, que é um cara que está dentro de uma volta completa, entre 0 e 360, é chamado de primeira determinação positiva. E se esses dois arcos são chamados arcos côngruos, significa que eles possuem as mesmas propriedades trigonométricas. Ou seja, se me pedirem o cosseno de 1910, é a mesma coisa que o cosseno de 110 graus. A diferença é o número de voltas, só que isso não faz a menor diferença para a gente no cálculo das propriedades trigonométricas. Ok? Esse segundo item? Sim ou não? Sim. Ok. Arcos muito grandes, então, divida por 360 para saber onde esse cara para. Agora, cuidado, detalhe, se você for pensar algebricamente, você fala assim, poxa, se eu cortar esse zero aqui, não vai fazer a menor diferença. Concordo plenamente com vocês. Só que não vai fazer a menor diferença para o quociente, para o resto vai.
Porque se você elimina esse zero, você também vai eliminar esse zero aqui, ó. Então, pararia em 11 graus e não 110. Então, minha sugestão para você é, não corte zeros. Por quê? Porque o que interessa para a gente não é o quociente. Quantas voltas ele dá, para a gente pouco importa. O que me interessa é o resto. Então, quando você corta aqui, você também está alterando o resto. E você está alterando exatamente aquilo que a gente vai utilizar. Então, minha sugestão é, não corta esse zerinho, não. Deixa ele aí. Tudo bem? Vai ser importante para a gente. Ótimo. Então, arcos muito grandes, precisamos ver onde esse cara vai parar. Joia? Maravilha. Bom, meus queridos, a partir de agora, então, vem as definições de como a gente encontra o seno e o cosseno de um arco trigonométrico. E para isso a gente vai retornar lá nos nossos triângulos retângulos. Por quê? Bom, a gente viu que um arco, ele tem sempre origem nesse ponto A, que é onde está o 0 graus. Ele pode girar no sentido anti-horário, os seus arcos serão positivos, ou podem girar no sentido horário, onde os arcos são positivos. E girando no sentido horário ou anti-horário, não importa como ele vai girar, em algum momento ele vai parar em algum valor. É o que a gente chamou de primeira determinação positiva. Aqui eu coloquei como se ele estivesse parando no primeiro quadrante. Mas ele pode parar no segundo, no terceiro ou no quarto. À vontade. Ok? Ótimo. Como ele para num determinado ponto, a gente sabe que no plano cartesiano, todo e qualquer ponto possui uma coordenada no eixo x e outra coordenada no eixo y. Só que quando a gente traça as coordenadas, além da gente formar ângulos de 90, também acaba aparecendo aqui dentro um triângulo retângulo. E aí vamos comigo analisar esse triângulo retângulo, nós vamos voltar lá no capítulo de triângulos retângulos, por isso que a trigonometria começa sendo estudada pelos triângulos retângulos. Primeira coisa que a gente vê é, se esse arco aqui tiver um ângulo, formar um ângulo alfa, então aqui dentro formou-se também um ângulo central. Ângulo central. E a gente sabe que o ângulo central enxerga na frente dele um arco onde ambos possuem a mesma medida, quando o ângulo é central. Então, esse cara aqui dentro vai medir o mesmo alfa. Até aqui, ok? Por que que o alfa lá do nosso arco é o mesmo alfa que está aqui dentro do nosso triângulo? Porque ângulo central e o arco formam sempre dois. O ângulo e o arco têm sempre medidas iguais. Confere isso? Lembra disso? Ok? Sim ou não? Ok. Beleza. Ótimo. Então, o que aconteceu? O meu arco que estava na circunferência, eu acabei transferindo esse cara para dentro de um triângulo. E dentro de um triângulo, a gente sabe calcular senos, cossenos e tangentes. Então, no nosso caso inicial aqui, que eu estou analisando o seno, a gente sabe que no triângulo retângulo, o seno do nosso arco é cateto oposto sobre hipotenusa. E o nosso cateto oposto aqui é o tamanho deste segmentozinho, este aqui, ó. Ok? E a nossa hipotenusa, meus queridos, a hipotenusa desse triângulo é o ponto-chave dos nossos senos e cossenos. A hipotenusa é o raio do nosso círculo trigonométrico, essa é a hipotenusa. E nós vimos na aula passada que o raio de um círculo trigonométrico, ele sempre vale 1. Então, o nosso seno vai ser o cateto oposto dividido pela nossa hipotenusa, que é 1. E aí a conclusão é que o seno, então, tem a mesma medida deste segmentozinho que está na vertical. E este segmento que está na vertical, a gente pode enxergar esse cara como o tamanho da coordenada y equivalente a este arco. Então, esse ponto P é o nosso arquinho, que nós vimos que possui duas coordenadas. Quando a gente analisou o triângulo retângulo, o seno equivale ao tamanho dessa medida vertical, que tem o mesmo valor da coordenada
y equivalente à extremidade do nosso arco. Por essa razão, meus queridos, fica definido, então, que o seno de qualquer arquinho, aqui ele chamou de arco AP, é a medida algébrica de um segmento de reta, que é a projeção do nosso ponto P no eixo vertical. Então, se todos os senos vão ser equivalentes a uma medida localizada no eixo vertical, nosso eixo Y, por essa razão, o nosso eixo Y, a partir de agora no ciclo trigonométrico, passa a ser chamado de eixo dos senos. É onde se calculam todos os senos, é agora dentro do nosso eixo Y. É entendido? Sim ou não? Aqui, ó. Aquele cálculo que eu fiz lá está aqui, ó. Beleza? Da mesma maneira o cosseno. Então, deixa eu falar logo do cosseno. Cosseno é cateto adjacente, aqui representado por OM, dividido pela hipotenusa OP, sendo que a hipotenusa sempre equivale ao raio do ciclo trigonométrico, que é 1. Então, o cosseno equivale a OM. Só que o que é OM? É uma medida localizada no eixo horizontal, no eixo X, que equivale à coordenada X do nosso ponto P, da extremidade do nosso arco. Então, por essa razão, define-se que o cosseno é a medida algébrica de um segmento OM. E quem é OM? É a projeção do ponto P, é a projeção do nosso arco, no eixo horizontal. Por essa razão, eixo horizontal, eixo X, vai ser o eixo dos cossenos. Então, a partir de agora, os nossos eixos coordenados na trigonometria não são mais eixo X e eixo Y. Eixo X é o eixo dos cossenos. Quem está deitado está com sono. Está com sono. Quem está em pé está sem sono. Ok? Deitado, horizontal, com sono. Cosseno. Em pé vertical, sem sono. Seno. Beleza? Fechado até aqui? Estamos juntos? Estão comigo? Queria ouvir por áudio. Estamos juntos? Sim. Mais alguém? Sim. Ouviu Breno? Mais alguém? Sim, professor. Ouviu Anthony? Mais alguém? Sim. Natália? Mais um, eu preciso. Mais um. Sim. Ah, Tainara, beleza. Ótimo. Então, meus queridos, essas definições do ciclo trigonométrico vão trazer para a gente várias outras consequências. Então, primeiro, se um ponto qualquer possui duas coordenadas e essas coordenadas vão representar as medidas do seno e cosseno, então qualquer valor trigonométrico, as suas duas coordenadas representam em ordem cosseno, porque um plano cartesiano, um par ordenado, sempre vem com a coordenada x primeiro e a y depois. Só que a gente viu que a coordenada x agora é cosseno e a coordenada y agora é seno. Então, todo par ordenado de qualquer ponto no ciclo trigonométrico vai representar nessa ordem cosseno e seno. Beleza? Isso vai gerar para a gente, meus queridos, uma primeira consequência, que é o seguinte. Bom, se o nosso ciclo trigonométrico tem raio igual a 1, aqui na origem a gente tem as coordenadas 0 e 0. Se eu vier aqui para a direita, eu estou me deslocando apenas no eixo x. Então, o meu x está aumentando exatamente o valor do raio. Então, as coordenadas deste ponto são 1 no eixo x e 0 no eixo y, que eu não me movimentei no eixo y, 1 e 0. Se eu sair da origem 0 e 0 e me deslocar para cima, eu estou me movendo agora apenas no eixo y. Então, quer dizer que o meu x permanece 0. E no meu eixo y eu subi, ou seja, eu aumentei uma unidade, que é o valor do raio. Coordenadas deste ponto aqui em cima, 0 e 1. Se eu sair da origem 0 e 0 e andar para trás agora,
Ou seja, se eu me deslocar para trás, eu estou me movimentando só no eixo Y, mas de forma negativa. Então, perdão, só no eixo X, de forma negativa. Por isso, a coordenada X é -1, negativo, e o tamanho do raio. Só que eu não me movimentei no eixo Y, por isso eu permaneço com a coordenada 0. E lá embaixo, se eu me deslocar para baixo, não me movi no eixo X, permaneço com 0, e se eu desci uma unidade, o tamanho do raio, minha coordenada Y vale -1. Então, meus queridos, acabamos de ver que as coordenadas X representam cosseno e as coordenadas Y representam seno. Então, nessas 4 posições desses pontos, você acaba, então, de definir quais são os valores dos senos e dos cossenos. Então, observe a nossa tabelinha, espero que caiba. Vou diminuir para ver se... Peraí. Espera lá. Opa, acho que agora dá para enxergar. Observe que a gente já sabia os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45. Seno e cosseno aqui só. 30, 45 e 60, lá dos triângulos e retângulos. Agora a gente pode estender a nossa tabelinha dos ângulos conhecidos com 0 graus, localizado nessa posição, 90 graus lá em cima, 180 graus à esquerda, 270 graus à direita e 360 graus, completando uma volta. Ou seja, neste ponto onde está localizado o 0 e o 360, as coordenadas desse ponto são 1 e 0, então porque ele tem cosseno igual a 1 e seno igual a 0. Cosseno é a coordenada x, seno é a coordenada y. Então, para o 0 e o 360, o cosseno vale 1 e o seno vale 0. Para o 90 graus, lá em cima, as coordenadas são 0 e 1. A coordenada x sempre é cosseno, a coordenada y é seno. Então, 90 graus tem cosseno igual a 0, seno igual a 1. 180 à esquerda, as coordenadas desse ponto são -1 e 0. -1, coordenada x é o cosseno. 0, coordenada y é o seno. E 270 graus, coordenadas 0 e -1. A coordenada x é o cosseno, então valendo 0. A coordenada y é o seno, valendo -1. Ok, meus queridos, a extensão da nossa tabela dos chamados arcos notáveis. Sim ou não? Sim. Mais alguém? Ouvi a Vivian. Sim. Anthony, ok. Sim. Falou que o Breno ouvi agora. Beleza, meus queridos? Então, estendemos um pouquinho nossa tabela. Não estamos mais limitados a 30, 45 e 60. Aumentamos um pouquinho mais o nosso leque. Então, são arcos bem importantes, que inclusive já vamos fazer uma questão sobre eles. Beleza? E outra definição. Meus queridos, se a gente tem que ficar confinado dentro da nossa circunferência trigonométrica, e a gente sabe que o eixo X agora é eixo dos cossenos, e o eixo Y é o eixo dos senos, então, meus queridos, tanto seno quanto cosseno possuem seus valores variando dentro dessa faixazinha que fica dentro do círculo trigonométrico. Ou seja, o nosso cosseno, ele tem o menor valor possível igual a -1, vai variando, e ele tem o maior valor possível igual a 1. E o mesmo acontece com o seno. Ele tem aqui o seu valor mínimo -1 e pode aumentar até um valor máximo igual a 1, porque ele não pode extrapolar os limites da circunferência trigonométrica. Então, aqui embaixo, colocamos aqui uma observaçãozinha de que tanto seno quanto cosseno só podem variar, só existem se eles variarem de -1 até 1, ok? Não pode passar de 1 e não pode baixar de -1. Beleza? E eu faço uma pausa para a gente fazer uma questãozinha relacionada a senos e cossenos. Beleza? Ótimo. Então, primeiro,
vem comigo na questão de número 9. 9. Eu acho que eu vou resolver aqui mesmo. Vocês enxergam aqui a questão 9? Sim. Beleza, eu vou resolver aqui mesmo. Embora não seja da minha preferência, mas vou fazer aqui mesmo. Por que a questão 9? A questão 9 é exatamente sobre isso, esse item que a gente acabou de mencionar. Porque, olha só, eu tenho uma expressão com senos e cossenos, mas somente de ângulos que estão localizados em cima dos nossos eixos. Ok? Em cima dos eixos. Então, vamos fazer uma representaçãozinha aqui básica, só um rascunho, na verdade. Está aqui, circunferência, os nossos eixos. Eixo X é o cosseno, eixo Y, seno. Então, vamos lá. 90 graus. Eu queria saber mudar de cor assim fácil, mas eu... Deixa eu ver aqui como é que muda de cor. Muda de cor. Como é que muda de Ferramenta cor? de desenho, professor. No laranja, eu acho. Onde? Ali sim. No laranja, escrito ferramenta Aqui, de aqui, desenho. aqui. É. Oh, verdade, eu sempre esqueço. Obrigado. Aqui em cima é onde está o nosso 90 graus. 90. Ok. E nessa posição, as coordenadas deste ponto são... Bom, se aqui está a nossa origem 0 e 0, se eu subir, eu não me mexo no eixo X. Então, eu permaneço com 0. E se eu subir, eu aumentei a minha coordenada Y. E eu aumentei exatamente o valor do raio, 0 e 1. Então, no 90 graus, lá em cima, o meu cosseno, que é coordenada X, vale 0. Este cosseno vale 0. E o seno vale 1. Ok? O segundo ângulo está aqui, 180 graus. 180. As coordenadas deste ponto são, observe que 180, ele se deslocou para trás no eixo X. Então, o eixo X ficou negativo o tamanho do raio. Só que a gente não se moveu no eixo Y. Eixo Y permanece 0. Como eu estou precisando do cosseno de 180 e o cosseno é a coordenada x, então nos 180 graus a coordenada x vale menos 1. E 270, que é o próximo, está aqui embaixo. 270, onde as coordenadas desse ponto são... Bom, eu desci, então se eu desci, eu estou diminuindo minha coordenada y, mas eu não mexi na coordenada x, seria 0 e menos 1. Como eu quero seno de 270, seno é coordenada y, sendo coordenada y, valor dele, menos 1. Ok? Então, nossa expressão, deixa eu voltar aqui para o pretinho, será 5 vezes 0, que é o cosseno de 90, menos 4 vezes menos 1, que é o cosseno de 180, dividido por 2 vezes seno de 270, menos 1, e seno de 90, 1. Resultado disso, 0 mais 4. Numerador, então, deu mais 4. Denominador, 2 vezes menos 1, menos 2. E menos 2 vezes 1 dá menos 2. Ou seja, vai dar menos 4. 4 dividido por menos 4, resultado disso, menos 1. Alternativa B. Natália não marcou para mim, mas eu marquei agora. Menos 1. Ok? Então, essa questão número 9 trata exatamente desses arcos notáveis, que são os arcos que ficam exatamente localizados sobre os eixos cartesianos. Joia? Tudo bem a questão número 9? Fala comigo. Sim. Beleza, Vivian? Sim. Anthony, ok. Sim. Beleza. Breno, ok. Daniel, Dani, tá aí, Dani? Talvez. Quer dizer, sim.
Olha, moleque. Entendeu, Dani? Dani? Entendi, sim. Ah, moleque, beleza. Tainara tá aí? Ok, Tainara? Sim. Beleza. Ver se tem mais alguém aqui que eu não falei. Natália? Ok. Beleza, show. Prosseguindo, então. Vamos voltar. Bom, meus queridos. Então, quero falar sobre esse seno e cosseno aqui. Questãozinha também que eu trouxe sobre isso. Observe nossa questão. Alguém está falando comigo? Deixa eu ver. Vamos lá. Questão de número 7. Vou tentar resolver aqui também. Ele diz o seguinte: cuidado com questões onde envolvem elementos trigonométricos. Aqui, ó, ele disse que N é uma expressão onde dentro dessa expressão tem um elemento trigonométrico que é o cosseno. Aí ele diz assim: pode-se afirmar que todos os valores de N que satisfazem essa igualdade estão compreendidos entre, é uma inequação. Então, meus queridos, quando você quer uma faixa de valores que uma expressão está compreendida e nessa expressão tem elementos trigonométricos, o que você precisa fazer é, antes de mais nada, isole o seu elemento trigonométrico. Então, por exemplo, nós temos a seguinte expressão: n é igual a 2 menos 3 vezes cosseno de x sobre 4. Eu vou isolar esse elemento trigonométrico. Eu quero isolar o cosseno de x. Então, eu vou mexer nessa expressão aqui, vou começar cruzando a multiplicação. Vai ficar 4n é igual a 2 menos 3 cosseno de x. Ok? Não é a maneira mais prática, mas eu vou te mostrar como você consegue fazer todas elas. 4n igual a 2 menos 3 cosseno de x. Beleza. E eu quero isolar o cosseno de x. Então, eu vou trazer esse cara para cá. Vai ficar 4n menos 2 é igual a menos 3 cosseno de x. Ok. Joia? Eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Eu vou ficar com 3 cosseno de x, multiplicar por menos 1. É igual. Multiplicando por menos 1, eu fico com menos 4n mais 2. E para finalizar essa fase de isolar o elemento trigonométrico, eu vou dividir todo mundo por 3. Menos 4n mais 2 sobre 3. Ok. Então está aqui. Não é o mais prático, mas teoricamente, tecnicamente, é o que a gente tem que fazer. Então, se eu tenho uma expressão e dentro da expressão existe algum elemento trigonométrico, eu isolo esse elemento trigonométrico. E agora verifico qual é a faixa de valores que esse elemento trigonométrico se encontra. Então, nós vimos que todo cosseno, vou resolver do lado de cá, todo cosseno de qualquer arco, sempre estará compreendido entre menos 1 e 1. Então, é por isso que a gente isola esse elemento trigonométrico. Porque o meu cosseno, nessa questão, ele equivale a menos 4n mais 2 sobre 3. Se isso representa o meu cosseno, então eu sei que todo cosseno tem que estar compreendido entre menos 1 e 1. E como é que resolve uma inequação dupla? Você resolve ao mesmo tempo, é só desfazer as operações que existem aqui dentro para que sobre só o seu nzinho. Então, me acompanhe como eu vou desfazer tudo isso. Como é que eu desfaço uma divisão por 3? Basta multiplicar todos por 3. Desfazer uma divisão é efetuar uma multiplicação. Se eu multiplicar todo mundo por 3, eu tenho menos 3. Se eu multiplicar isso aqui por 3,
eu desfiz a minha divisão, então vai ficar somente isso. E multiplicando 1 por 3, eu fico com 3. Ótimo, eu desfiz a divisão. Agora eu quero desfazer essa soma por 2. Eu subtraio todo mundo por 2. Menos 3 menos 2 dá menos 5. Se eu subtrair 2, esse 2 cancela menos 2, fica só menos 4. E se eu subtrair 3 menos 2, vai ficar 1. Eu desfiz mais uma operação. E agora eu vou desfazer a última. O meu n está sendo